Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 21 de julho de 2023, começa agora 2022, né? Calma. 2022, ainda tem Copa do Mundo e eleição esse ano, tem muita coisa. De 2022, quinta-feira, dia 21 de julho, está começando mais um Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, YouTube e Instagram. Você pode acompanhar este programa em podcast daqui a pouco e logo mais tem reprise na Plena TV. Muito bom dia, são 7h07, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações, vamos às notícias importantes desta manhã e ainda um cenário do que pode vir por aí para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, com céu claro, com sol e calor. Hoje máxima chegando a 27 graus, a mínima é de 18 graus. Agora tem tempo parcialmente nublado, aqui no centro da cidade, com a temperatura em 21 graus. E também no programa de hoje, com o Arnaldo Neto na bancada, nós vamos conversar com o médico, diretor do Hospital Geral de Guarulhos, capitão do Corpo de Bombeiros, Dr. Vitor Mussi. Ele está conosco para falar um pouco sobre o andamento das obras na unidade hospitalar, as adaptações que foram feitas para que o atendimento não parasse, não fosse interrompido, o legado do enfrentamento à pandemia da Covid-19, que persiste, segue ainda aí, né, fazendo vítimas e contaminando muita gente. Além um recado também para quem não tomou a vacina e, claro, é evidente, além do atual quadro com o aumento dos casos no município e um panorama geral do HGG. Bom, vamos conversar com o Dr. Vitor Mussi já, ele já está conosco aqui. Muito obrigado, doutor Vitor. Já vamos trazer o seu bom dia. Antes, só trazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos. Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna, especializada em vacinas, e também com o apoio de Green Solar, Green Energia Solar. No portal folha1.com.br, polícia investiga se morte de idosa em São Francisco do Itabapoana tem ligação com assassinatos do filho e nora. Denise Custódio, de 64 anos, foi assassinada com 8 tiros na localidade rural de Bom Jardim, na terça-feira. Clarissa, senadora, e Garotinho, a federal, no tabuleiro. Novela dos Garotinhos para outubro parece mais perto do fim. Solenidade na Faculdade de Medicina de Campos marca a posse da diretoria-geral da instituição. Edilber Pellegrini e Luiz Clóvis estão à frente da Faculdade de Medicina desde 2017. Policiais militares salvam vida de bebê engasgada em Campos. Uma manobra, né, de um policial foi usada para estabilizar a criança, né? E graças a Deus, a criança estava engasgada, salvou. Foi salva aí pelo policial. Poder data segundo turno com vitória de Lula sobre Bolsonaro, vantagem na corrida pelas urnas de 2 de outubro, daqui a exatos 73 dias hoje, né? 74 dias ontem, hoje
de 6 pontos para Lula. Vereadores querem complemento de R$400 para servidor aposentado. Câmara aprovou indicação e ainda mudou o horário das sessões pela segunda vez desde maio. Aliás, só abrir aspas aqui, daqui a pouco, ao final do programa, a gente tenta arrumar um tempo aqui ainda para que o Arnaldo faça os comentários aí sobre essas mudanças, sobre o movimento na Câmara de Campos, aliás, de São João da Barra também, como ficou, soube que teve uma audiência pública lá com a Enel, né? Também tem um negócio muito complicado em São João da Barra também, que o Robinho Talimac estava mostrando aqui nos vídeos, de fios espalhados pelo chão e as crianças brincando em cima desse fio, negócio muito complicado. PDT oficializa Ciro Gomes como candidato a presidente da República. Novos horários do itinerário Serrinha e Centro são divulgados. Centro de Campos está de luto pela morte do comerciante Rodrigo Rangel. Rodrigo Rangel, de 49 anos, infartou na manhã dessa quarta-feira. Ele era proprietário aqui da panificação Nossa Senhora da Penha, uma das mais tradicionais aqui do centro da cidade, e faleceu, né, de um infarto fulminante. Aliás, a gente comentava agora há pouco aqui, até quem não conhecia fica, né, assustado, triste. 49 anos é muito pouco tempo de vida, né? E se bem que não dá para determinar o tempo ideal de vida, mas com certeza não é, né, o correto, natural, né, da ordem da vida, né? Um pai sepultar o filho. Pela ordem é o contrário. Então, nossos sentimentos aí a todos os familiares e, né, claro, aos amigos e clientes aqui também do Rodrigo, muita gente que frequentava ali todos os dias com um tradicional cafezinho. Maratona de inovação do IFE vai premiar ideias para desafios da região. Hospital Ferreira Machado recebe novas camas hospitalares. Aí como é que fica o diretor do HGG? Ele fica com ciúme? Vamos saber daqui a pouco. Inscrições para a 70ª, ou vai receber também, 77ª Prova Ciclística de São Salvador, já estão abertas. Bombeiros retiram corpo do homem do Rio Paraíba em Campos. E Cachoeira do Oriente, em São Fidélis, recebe grade de proteção. São algumas das manchetes, além dos artigos né, dos blogs hospedados aqui no portal folha1.com.br. Programa de hoje são 7h14. Nós temos o prazer de receber o médico capitão do Corpo de Bombeiros também e diretor do Hospital Geral de Guarulhos. Tem que ser fuzileiro, tem que ser capitão para poder comandar um hospital aí no Brasil? É mole não. Doutor Vitor Mussi, muito obrigado pela visita, presença nos estúdios, que a gente não cansa de registrar, que é muito melhor do que remoto. Remoto quebrou o galho, né? Se não tem um remo, vai com a mão mesmo, mas a presença é completamente diferente, a gente poder, né, fazer esse contato, ainda mais brasileiro, que gosta demais dessa coisa calorosa. Então seja bem-vindo, né? Espero que goste mais também do presencial do que desse remoto. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, tentar esclarecer aí as novas perspectivas aí do HGG, se Deus quiser. Vamos lá. Meu caro Arnaldo Neto, claro que é sempre bom, importante e honrada a sua presença aqui neste Folha no Ar. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, doutor Vitor, aqui já com a gente para o nosso bate-papo, já aqui no Folha no Ar. Beto aqui no estúdio com a gente. Bom dia, sobretudo, você ouvinte da Folha FM. Nogueira, antes de começar com o Vitor, a gente vai tentar aquele tempinho lá no final, pelo menos uns 15 minutinhos, para falar sobre a notícia. A gente vê aí as pesquisas mostrando um cenário eleitoral bem aberto ainda, né? Sobretudo na questão da corrida presidencial, como você disse, a mais recente Poder Data, divulgada ontem, mostra uma diferença de 6 pontos percentuais no primeiro turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Nós temos agora já um candidato consolidado, que é o Ciro Gomes. No primeiro dia de convenções, o PDT oficializou Ciro pela 4ª vez candidato a presidente da República.
mas a polarização parece muito clara, e aí você já tem essa questão desses 6 pontos agora. Então, assim, a pesquisa era dinâmica, e ainda não temos o impacto dessa PEC kamikaze, né, com os benefícios de cunho social, mas que soam como eleitoreiros devido ao período, né? Enfim, e pode reverter de alguma forma a questão dos votos. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que, apesar de diminuir a diferença no primeiro turno, há uma consolidação no segundo turno. Que consolidação é essa? É a questão relacionada, sobretudo, à rejeição do presidente Bolsonaro. Ele não consegue crescer no segundo turno. Ele cresce no primeiro, ele tem margem no primeiro para crescer, mas no segundo ele tem o impeditivo de uma alta rejeição, que também é alta do Lula, mas é do Bolsonaro. Até mesmo por estar no poder e nós estarmos enfrentando, sobretudo, uma crise econômica, e isso reflete muito no gestor que está à frente da administração do país, você tem aí uma rejeição mais alta, e isso pode ser um impeditivo para o segundo turno. Vamos detalhar um pouquinho essas pesquisas, tentar detalhar, né, até porque não somos técnicos. Ontem eu estava lendo uma matéria do jornal O Globo com um técnico da Genial Quaest, em que ele explicava o porquê que essa diferença está caindo. Bolsonaro está crescendo no Sudeste, nos 3 maiores colégios eleitorais do país, que são São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, respectivamente, né, nessa ordem, os 3 maiores colégios do país. Então, como ele cresce nesses 3 maiores colégios, ele consegue diminuir essa diferença aí no primeiro turno. Mas um primeiro turno bem apertado, cada vez mais difícil, e eu falava isso, não que eu seja técnico, mas é porque a gente vê isso no dia a dia da gente, nas redes sociais, mas cada vez mais difícil a possibilidade levantada pelo Datafolha anteriormente de uma vitória em primeiro turno de qualquer um dos candidatos. É praticamente impossível a consolidação de um segundo turno, e lá, para a tristeza geral da nação, leva o menos pior. O eleitor vai votar naquele que ele acha menos pior para o país, não quer dizer que é o melhor. Não é o que ele considera o melhor para o país, infelizmente. Mas é o caminho que a gente vê aí traçado, sobretudo pelas pesquisas divulgadas até agora. As pesquisas mostram um momento. É aquilo que a gente falava. O factual é aquilo que a gente colocava aqui, aquele ponto fora da curva, a gente colocava aqui desde quando começou essas rodadas de pesquisa. E o ponto fora da curva hoje é o quê? Na minha opinião, tem 2 fatores. Um é a resistência, a resiliência de Bolsonaro. Ele não caiu, ele manteve aquele patamar ali e dali consegue crescer. E o outro agora é esse projeto aí, o kamikaze. Amigo, eu não sei se você já foi ao banco aí nesses últimos dias, mas o que tem de gente já nas filas dos bancos é um negócio da Caixa Econômica, né? O que é extremamente importante. Aliás, o PT não foi contra o projeto. Mas o PT tem aquele trauma, você mesmo lembrou, né? O trauma de ter votado contra o Real e ficou com essa marca aí. Desculpa, ficou com essa marca aí. Mas enfim, vamos deixar para falar mais sobre isso no final do programa. Vamos aproveitar aqui nosso tempo com o Vitor para a gente falar sobre a questão local, sobre o HGG, mas nós temos muitas coisas em relação à pesquisa para falar, sobretudo, Nogueira, foi o que você colocou, os retratos dos momentos. E esse momento, com a entrada desses benefícios, a gente só vai ver lá para meados de agosto, daqui a um mês mais ou menos, com todos já candidatos, com a campanha já em curso. Mas vamos virar a chave aqui, vamos falar sobre campus um pouquinho, vamos falar sobre a HGG. Vitor, eu estava ontem pesquisando a nossa última conversa por videoconferência lá no ano passado, em abril do ano passado, e um dos temas que a gente abordou naquela entrevista era a necessidade de uma intervenção no HGG e a impossibilidade da mesma devido àquele momento que era o pico da pandemia aqui em Campos, entre abril, a gente conversou em abril, mas o pico foi ali entre abril e junho aqui na nossa região, entre março e junho de 2021, né, para a gente ser mais fiel aos fatos. Esse cenário veio mudando, teve um achatamento da curva, graças a Deus, com a vacinação avançando, nós tivemos também uma diminuição de óbitos, e ao mesmo tempo, alinhado, o governo municipal e o governo do estado conseguiu recurso para iniciar a obra. Hoje, qual é o panorama da obra no HGG? Qual a perspectiva de conclusão, pelo menos de uma etapa, e de imediato já começa outra? Que etapas são essas? A reforma lá, realmente, ela foi dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa, a gente já está dizendo que já está nos finalmente, né? Só colocando o elástico do cabelo para sair.
está quase tudo pronto, realmente só os últimos detalhes de obra física. A gente está aguardando a chegada dos materiais, né, dos equipamentos. O prefeito não abre mão da gente inaugurar a nova emergência com absolutamente tudo novo. Ele não quer que a gente coloque absolutamente nada velho na nova emergência. Tem muita coisa já empenhada, já chegando, patrimoniando, e a expectativa é que a inauguração seja tão breve aí, 1 mês, no máximo 2 meses. Acho até que não passa de 1 mês, não. E a segunda etapa, que é uma etapa também muito importante, que é a reconstrução dos danos causados, né, nesse tempo todo ao prédio, está com a licitação marcada para, se não me engano, dia 5 de agosto. E aí a nossa torcida para que dê tudo certo, e já com a perspectiva de emendar uma obra na outra. Não desmontar o canteiro, não. Terminando essa, que está quase terminando, já engatar nessa que é muito importante, que a gente abre uma nova emergência, mas a gente tem que ter uma retaguarda dessa nova emergência, que a gente está mantendo, apesar de todos os problemas, a duras penas, né, eu falo lá, não canso de falar, com sangue, suor e lágrima de todo servidor da HGG. Eles são realmente impressionantes, mas a gente precisa realmente melhorar isso para que a população tenha um atendimento de mais conforto, mais qualidade. O senhor colocou, fiquei meio que na dúvida. 5 de agosto será inaugurado o quê? Ou começa a segunda parte? Não, parece que está marcada a licitação. Marcada a licitação. Parece que o Diário tinha alguma coisa parecida com isso, né? E aí a gente está na expectativa de quem que vai ganhar a nova licitação, para a gente já começar. Assim, eu não sou muito entendedor dessa coisa de quem vai entrar, a firma que vai entrar. Eu só sei que eu quero o cara lá dentro para a gente já começar a segunda imediatamente. E acelerando a obra. Mas aí essa outra parte qual que é a mais importante, qual que é a maior? É essa primeira parte ou a segunda? E no caso essa segunda é a obra para o ano que vem, então? Então, a primeira parte, ela tem uma importância única, focal, né, que é a nova emergência. Ou seja, as pessoas vão entrar no HGG num prédio novo, bonito, tecnológico, avançado, inclusive tecnologicamente falando. E a retaguarda, que é a que a gente está hoje, onde o doente entra, ela está completamente destruída por esses anos todos de não manutenção do prédio. E aí essa segunda fase é justamente isso, não só consertar, até porque nessa primeira parte está inclusa a construção do telhado, que aí impede que a chuva entre, que nada que fizesse no prédio antigamente dava certo, porque chovia, molhava tudo de novo. E hoje a gente se vangloria da chuva bater lá e nada mais pinga. A gente brinca que a gente está vendendo balde agora, porque quando chovia na HGG, era negócio de 80 baldes espalhados nas goteiras. E a gente está agora doando balde lá para quem está precisando. Então essa segunda fase é realmente reconstruir o que foi destruído e ampliação, né? A gente vai ampliar o nosso CTI, que hoje tem capacidade para 10 leitos, vai para 20 leitos. A gente tinha lá 2 auditórios que eram subutilizados, que vamos transformá-los em 2 enfermarias. Então a gente tem aí uma perspectiva de aumento de leitos e aumento de serviços muito grande, que é muito importante hoje para a gente. A gente tem os hospitais contratualizados, mas devido a uma série de fatores, algumas dificuldades aparecem. Então a gente tem que realmente aumentar nossa capacidade própria de resolver os problemas, né? Vitor, a gente pensar numa obra em casa e a gente morando dentro de casa é uma complexidade, a gente sabe disso. Todo mundo já passou por uma reforma, acredito, quase todo mundo já passou por uma reforma dentro de casa. Estou no banheiro, então, né, Nogueira? Maior complicação, você mexer com obra e morar no mesmo espaço. Imagina a complexidade que é isso, se tratando de um hospital. Como que foi planejado para que o HGG não parasse o atendimento e quais setores tiveram que ser remanejados? Aqui não tem condições de a gente permanecer com atendimento e obra se a gente ficar com essa especialidade, por exemplo, especialidade X, essa a gente tem que remanejar. Como que foi esse planejamento? Foi muito assim, vamos esperar o amanhã, né? E aí o amanhã a gente vê o que dá para fazer hoje. Foi muito assim durante a obra lá. A gente teve que, infelizmente, por causa da pandemia, e apesar da necessidade de dar volta desse serviço, a gente não conseguiu por causa da obra dos ambulatórios.
que era uma marca muito importante do HGG, e a gente tem alguns planos deles voltarem, não do jeito que eram, mas de uma forma mais especializada, mais focada. Então, os ambulatórios realmente já estavam parados por causa da pandemia, eles continuaram parados. E aí o que a gente tinha que remanejar realmente foi a entrada do paciente na emergência, porque aonde eles entravam foi aonde teve o foco da obra, né, o local da obra, e aí a gente teve que ir de acordo com o andamento da obra, transformando alguns setores que não eram entrada de paciente em entrada de paciente. Isso, infelizmente, a gente teve que conviver com situações não muito confortáveis, de pacientes realmente em locais que não seriam tão dignos, mas aquele ditado era o que a gente tinha para hoje. Não tem como fechar o HGG por completo para que a gente tivesse obra. Nenhuma estrutura de campus absorveria o que a gente absorve com o HGG fechado. Inclusive, isso foi muito estudado. De janeiro até agosto, a gente tentou diversas hipóteses e todas elas realmente eram completamente impossíveis de serem executadas. Por isso, a gente, com a coragem do servidor, a gente falou, vamos tocar a obra e atender os pacientes da mesma forma. Causou alguns transtornos, infelizmente, mas quase nada em tocante à assistência. Foi muito conforto, espaço e realmente aperto aqui, aperto ali. Fomos realmente muito criticados por isso, mas era a única forma que a gente tinha de dar a assistência que demos, inclusive, graças a Deus, com óbvio, eu quero tirar completamente o mérito meu, porque eu não tenho mérito nenhum, é muito fácil ser superintendente do hospital com as pessoas que trabalham lá. Com a coragem e o sangue deles, a assistência melhorou, e isso a gente tem em números. A gente tem compilado alguns números para que a gente apresente isso na inauguração. A gente aumentou o número de altas hospitalares, a gente diminuiu o número de transferências, as cirurgias aumentaram, por incrível que pareça, durante a obra. Agora, eu passei lá no HGG um dia durante esse período de obra. Realmente a obra em si, você não via tanto transtorno. Mas eu vi, por exemplo, paciente infartado com dificuldade. Eu estou falando de maio, meado de maio, segunda quinzena de maio. Paciente infartado e com dificuldade de vaga. Uma senhora que a gente via que já era um problema antigo, com dificuldade de vaga, e eu ouvi de uma pessoa lá na frente do hospital que estava acompanhando uma senhora falando assim, eu vou para o São José, que lá eu consigo um atendimento mais rápido do que aqui. A pessoa que deve frequentar com certa... Deve fazer parte da rotina dela, tanto a HGG como o São José, e falou, lá o atendimento está mais fácil do que aqui. E depois eu conversei com o Paulo Irano, o próprio Dr. Paulo falou, olha, Arnaldo, o TI tá cheio. Tanto na HGG quanto na rede está difícil de conseguir vaga de UTI naquele momento, lá em maio, que passando por um problema familiar, enfim. Esse cenário está assim ainda, o TI está cheio, e eu coloco uma outra coisa. Covid acaba atrapalhando isso também? Aumentou o número de ocupação? O HGG tem pacientes com Covid, por exemplo? A gente ouviu lá atrás alguns técnicos dizendo que a gente teria duas ondas. E não seria duas ondas de Covid. A onda do Covid foi subdividida em várias ondas, mas quando a gente aglomera todas essas ondas em uma onda só, a gente vê que ela é pequena diante da segunda onda que a pandemia nos daria, que é a onda dos órfãos do atendimento. E aí nós tivemos muitas pessoas com doenças crônicas durante 2 anos sem atendimento básico por questões da pandemia. Então eram pacientes hipertensos, coronariopatas, diabéticos, que ficaram 2 anos sem assistência regular por questões da pandemia, do afastamento, de não poder ter ambulatório, e aí a conta veio. Então hoje nós temos um cenário realmente caótico, isso não é de campus, isso é brasileiro, quiçá mundial, de acordo com alguns países que realmente estão em desenvolvimento em todos os aspectos. E a gente tem hoje um número avassalador de pessoas chegando no hospital, que aí, em contrapartida, está com problemas de espaço por causa de obra. As doenças, obviamente, hoje, por estarem 2 anos sem tratamento, sem controle, elas chegam ao hospital muito mais graves, e aí a demanda para vaga de CTI é muito maior do que a oferta que a gente tem.
E aí a gente tem que realmente hoje, por isso que a gente está focado nessa segunda parte, em que a gente amplia para 20 leitos o número de vagas de CTI, e já nessa nova emergência a gente está tentando implementar um novo CTI na própria nova emergência. Então, a gente está tentando, eu creio que a gente consiga, já agora, na inauguração, eu já aumentar para 20, para, se Deus quiser, ir para 30 vagas de CTI quando a segunda obra estiver completada. E não espero 2 anos, não. A gente vai tentar priorizar ao aumento do CTI no início da segunda etapa, para que se inaugure durante a segunda etapa. A gente não vai esperar acabar para inaugurar esse novo CTI, não. Então, realmente, a demanda de CTI aumentou e a oferta, infelizmente, não aumentou, porque você aumentar o leito de CTI envolve custo, envolve pessoal. Hoje nós temos muitos médicos afastados por síndromes pós-Covid, por outras síndromes, eles também são vítimas de não atendimento às doenças próprias deles, né? Então, realmente, você vai juntando esses fatores todos e dá esse cenário que você viu lá. Todo dia arrumando vaga aqui, vaga ali. Você chega lá às 11h30, meia-noite, está todo mundo correndo atrás de lençol, de cama, porque você tem 2 camas, chega a 5, e aí você tira 3, bota 2, chega a 7, e isso vai até 3, 4, 5 horas da manhã. Agora, essa questão de vagas e de número de leitos, a gente até conversou aqui recentemente, Nogueira, com o doutor Arthur, presidente da Fundação Municipal de Saúde, superintendente lá do Ferreira Machado, e ele falava que Campos tem um problema que falta regular essas vagas, né? Falta colocar isso aí como vaga SUS e até receber por isso, já que presta esse serviço não só à população de Campos, como regionalmente também. Antes, era só o Ferreira, o hospital regional. Depois, com o decorrer do tempo, o HGG também se transformou em hospital regional. Essa demanda regional acaba por sobrecarregar um espaço que precisa ser adaptado, que é o que está acontecendo agora, mas eu acho que precisa de recursos também, não é isso que está faltando? Não falta ajustar essa conta aí para ser um hospital regional? Então, esses recursos, eles realmente não vêm como deveriam vir, porque no caso do HGG e também no Ferreira, eles estão acertando isso lá. A gente tem os pontos do hospital que nos gerariam recursos, eles não tinham infraestrutura capacitada para serem regulados diante dos órgãos reguladores para que essas verbas viessem. Dito CTI, dito alguns programas de saúde que tínhamos, mas não eram regulamentados por falta de fatores físicos de equipamentos. E essa obra ela foi baseada justamente em a gente adequar todos os serviços e as infraestruturas para que eles sejam regulados diante dos órgãos reguladores, obviamente, e que essas verbas voltem a vir para o município diante do serviço já prestado, né? E acaba sendo bancado pelo município. Agora, nesse período também, nós tivemos uma mudança, Vitor, em relação à questão da pediatria do HGG. Isso foi uma novela, a gente acompanhou o pessoal, funcionário reclamando que não queria essa mudança. Toda mudança gera algum tipo de trauma, né? Seja de um lado ou de outro. Mas olhando numa questão, quando a gente olha por perspectiva, é muito mais tranquilo, né? Já aconteceu, já tem um atendimento em algum lugar, já está funcionando a pediatria em outro espaço. Você hoje considera a medida como acertada? Era necessário e por quê? Como você falou, né? Toda mudança dá medo, né? Ainda mais quando a gente está mudando o atendimento, principalmente de criança. Envolve muitos fatores e realmente isso nos deixou um pouco temeroso. Mas a gente durante muito tempo, a gente colocou todas as possibilidades na mesa. E calculando daqui, calculando dali, a gente não calculava a vitória, a gente calculava menor prejuízo possível. E esse realmente eu acho que foi o cenário mais acertado. Não tinha como a gente ficar com a pediatria lá. A gente vê hoje o espaço do atendimento ao adulto como está. Você imagina se eu tivesse que agregar o atendimento à criança lá, que inclusive no meio de uma obra, como é que eu recebo as crianças que na verdade geralmente não vêm sozinhas, vêm com pais, com as vós, com os tios, e um atendimento muito mais sensível do que o adulto, não que o adulto não precise de um atendimento sensível. Então a criação da clínica da criança, que a gente até chama de 1 e 2, né, que a 2 é dos plantadores de cana, eu acho que no início foi meio turbulento, porque foi uma mudança, e a gente realmente vê que o resultado foi bom. Está melhor atendido, as pessoas... O HGG continua como uma retaguarda de internação, a gente continua internando criança lá, mas como um contratualizado hoje, né?
E o serviço realmente engrenou de uma forma que a gente tinha medo que não engrenasse, mas engrenou. Nós estamos muito satisfeitos hoje com o atendimento da pediatria, apesar de todos os problemas que tem no Brasil inteiro, né? Falamos aqui com o doutor Arthur Borges também, presidente da Fundação Municipal do Feira Machado, diretor do Feira Machado, e que é a fundação que comanda toda essa rede hospitalar aí. Um dos grandes problemas da saúde de Campos é a pediatria, né? Até os médicos não querem atender, por quê? Não é só com relação à questão do salário. Você chegar em São José, por exemplo, o Hospital São José, já tive médico que conversou comigo, falou, Cláudio, tinha dia lá de 160 crianças num plantão. Mas você aguenta dar atendimento a 160 crianças? E aí veio aquela referência ali para o PU de Guarulhos, virou um centro de referência para clínica da criança. Então, deve ter dado uma folga lá. Estabilizou completamente. Hoje assim, é porque quando era descentralizado, aí você tinha vários serviços de pediatria. E aí você tem vários serviços de pediatria com 1 ou 2 pediatras em cada ponto. E aí existe uma situação muito pitoresca na pediatria, que a gente vê que os médicos jovens, eles têm cada vez menos escolhido a pediatria como uma área. E aí nós temos hoje muitos pediatras com mais idade. E eles também estão doentes. Então, e se adoecem também. E aí a dificuldade da gente encontrar pediatras para que esses serviços continuassem abertos era muito grande. Na ideia da gente centralizar e botar todos os pediatras que nós tínhamos em ação, para mim foi acertada, porque hoje dificilmente você vai chegar na clínica da criança e não ter no mínimo 4 pediatras de plantão, porque na verdade é sempre 5, tem dia com 6. Entendeu? Então, assim, o atendimento está muito mais tranquilo, muito mais humanizado. E a retaguarda ficou boa, porque os hospitais contratualizados recebem essas crianças. Hoje a gente quase não tem criança em fila para internar. O HGG recebe muitos plantadores de cana. E o próprio Ferreira Machado, que acaba se resguardando para as crianças vítimas de trauma, também nos ajuda. Quando o negócio transborda aqui fora, eles abrem lá e recebem essas crianças clínicas sem nenhum problema. Deixa eu só para fechar esse bloco, Arnaldo, para a gente fechar esse suporte, esse atendimento pediátrico, o que o Hospital HGG oferece desde o primeiro atendimento ali até UTI neonatal, se tem, se não tem, se vai ter agora com a reforma, ou se vai ficar tudo na clínica da criança, como é que vai ser esse funcionamento pediátrico lá? Mas antes de me responder essa pergunta, rapaz, começou aqui o programa, Arnaldo, e doutor Vitor, o senhor é coloproctologista, né? Sim. Começou aqui, e aí os agradecimentos vieram assim, né? Em profusão. Manda um abraço para o Vitor aí, um anjo na minha vida, e da Luciana, um abração nele. Esse vem do Ângelo. Obrigado. Ângelo, aqui da Escudini. Um abraço ao Ângelo e a Luciana. Isso. Tem um outro aqui também, registrando um abraço também e agradecendo, eu achei isso muito bacana. Cláudio, você vai entrevistar o doutor Vitor? Porque mandou no meu pessoal, entendeu, Arnaldo? Pode mandar um abraço bem forte para ele, do amigo Marcelo Moraes e da Sheila, que é lá do açougue Nova Terra. Eu estou falando aqui do comércio, porque são comerciantes, aí você já dá uma referência aí. É bom. Depois eu vou falando nos outros aqui. Tá, obrigado. Mas sobre o atendimento pediátrico, e que o que o senhor falou é fundamental se ter, porque a gente tem um grande problema, não é de Campos, é de toda a população, é do ser humano, a informação. Como diz o doutor Laí Ribeiro, quem tem informação não tem poder, né? E você tendo informação, você tem o poder de agilidade. Saúde, às vezes por conta de 1 minuto, você salva uma vida. Essa criança engasgada aí que o policial salvou, né? Mais um tempinho. Um anjo, né? Um anjo, né? Deus abençoou e deu tudo certo. Então, mas aí o que eu pergunto ao senhor, o que oferece? Qual é o pacote de atendimento que o HGG oferece no setor pediátrico? E vai oferecer, naturalmente, depois da reforma?
pediatria hoje lá funciona realmente apenas como internação clínica. Então nós temos 20 leitos lá, com uma equipe de pediatras que já estão lá, inclusive, há 20 anos, rodando esses leitos diariamente. O que vai ser, a gente ainda está observando justamente os números desse modelo de pediatria que temos no município. Assim, a gente não consegue entender como é que, se uma coisa está dando certo, eu vou mudá-la para quê? Se eu tenho uma demanda que está conseguindo ser resolvida, a gente vai aumentar essa oferta e, de repente, deixar de abrir um outro posto, uma outra situação que possa estar não tranquila, né, de atendimento. Então, esse estudo ainda está em mesa ainda. O que vai ser oferecido no HGG em relação à pediatria? A única coisa concreta que eu acho é que vamos continuar com a enfermaria. Se vai à emergência, se não vai, se a gente vai criar a UTI neonatal, eu acho muito difícil que o HGG tenha, porque realmente demanda uma série de fatores que são caros, são muito específicos, e aí a gente tem as UTIs, tanto do Ferreira e outras contratualizadas, que em tese a gente fica com muito pouca fila. Então, assim, é você reabrir, você abrir uma nova estrutura, uma demanda, uma estrutura muito, muito, muito custosa, sem muita demanda te pressionando, né? Então, a pediatria ainda é uma incógnita, justamente porque a gente está analisando esses números do novo esquema que a pediatria teve com a Clínica da Criança e com os plantadores de cana. Arnaldo, quer fechar esse bloco agora ou já vamos... Faz um gancho aí, então. Então, eu vou fazer um gancho em relação à questão do hospital de porta aberta, né? Muitas vezes congestiona a fila de atendimento porque todo mundo vai para um local só. Precisa de um trabalho de conscientização junto à população? O que precisa ser feito para as pessoas entenderem onde buscar? Ou não tem jeito, você, na hora do desespero, o mais próximo você acaba chegando e buscando atendimento. E muitas vezes, eu estou falando de Guarulhos, é uma outra cidade, dentro de uma cidade, né? Uma população gigantesca. E para muita gente o hospital mais próximo é o HGG, entendeu? Então, assim, a gente precisa conscientizar isso, ou realmente não tem jeito, essa porta vai ser sempre essa porta aberta, porta de entrada de todos os casos, e aí de lá regular e jogar, né, falando assim, realocar, usando uma expressão melhor, realocar para o local mais indicado para esse tipo de atendimento. Mas a gente deixa essa para o próximo bloco, Nogueira. Boa, muito boa. É assim, é aquela história, né? Você, tendo informação é uma coisa, mas de acordo com a necessidade, não dá tempo de chegar. É o desespero, né? Eu falei, o desespero, é o que for mais perto. Claro, claro, a gente ri e tudo, mas você tá com seu filho ali no carro, na emergência, Deus me livre. Passa em frente um PU, você não vai parar ali? Para aí. Bom, 7h44. Uma coisa é certa, só perdão aqui interromper. Trauma, aí pode passar em frente o PU correndo para o Ferreira Machado. Isso aí a gente já tem definido. Isso é muito claro. Isso parece muito claro para a população toda da região, mas as demais necessidades a gente não tem essa clareza de onde procurar, né? Não tem. Não, de fato, isso aí acontece com toda a camada, todas as camadas da sociedade, independente. E agora também com essa crise da pandemia, se deixar não foi intervalo, veio também uma parada aí dos planos de saúde. Muitas famílias deixaram de ter plano de saúde, assim como a rede pública, que ganhou, né, um sem número de alunos oriundos da rede particular também. E a pandemia nos deixou uma sequela gravíssima. Por causa de todas as perdas, algumas coisas inexplicáveis, a gente deixou de simplificar o simples. Então, as pessoas estão com um grau de ansiedade em todos os aspectos, grau máximo, principalmente nas doenças. Então, as filas, e a gente vê lá na HGG, a gente recebe doentes graves a toda hora lá, mas tem muitas pessoas que vão lá na HGG e isso acaba embolando ali a entrada com sintomas simples, mas infelizmente aguçadas pela ansiedade e o medo daquilo, porque muita gente estava viva num dia e morreu no outro dia de Covid. Então isso gerou um temor de doença nas pessoas que é muito característico hoje na porta de entrada, principalmente do HGG. Há uma vacina, né?
A 4 doses logo, né? Vamos lá, vamos ao intervalo, doutor. A gente volta assim, esse tema, essa pauta escolhida pelo Arnaldo, muito feliz, que é falar do HGG. Falar de saúde é sempre importante, é sempre muito necessário. Voltamos já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com apoio de Green Energia Solar.